Guten Abend. Alguém já me ouve? Hallo, guten Abend. Já? Ah, então tá, gente. Desculpa, deu delay básico aí. Então, gente, a aula de hoje vai ser um pouco diferente do que a gente estava tendo até agora. Porque como a partir de hoje a gente vai começar a falar então de outros temas que não são exatamente o alemão em si, né? A gente vai começar a falar então de temas como aqui a aula de hoje, que é memória, algumas técnicas para tentar ajudar vocês a estudar, como é que funciona a memória e aprendizado. Então, o que eu fiz? Só com um slide ia ficar meio chato, né? Então, o que eu fiz? Eu preparei um vídeo, mas aí como eu também queria poder ter interação com vocês, então eu preparei ele, só que eu não narrei ele. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente hoje, durante a aula, vai ver o vídeo, vai vendo o vídeo e eu vou parando ele, porque ele vai estar sem som, ok? Ele está sem som, então eu vou parando ele aos pouquinhos, a gente vai conversando sobre o que vai aparecendo no vídeo, sobre os itens, os tópicos, as coisas. Então aí, porque o vídeo em si, inteirinho, sem pausa, sem nada, só tem 8 minutos. Mas ali realmente só tem os tópicos, só tem os pontos, digamos assim, mais importantes. E aí a gente então vai conversar um pouco mais sobre cada um deles. Combinado? Então, gente, vamos lá. Se tá todo mundo aí, tá todo mundo me ouvindo, vamos começar então a aula número 10. Ja, heute, aula número 10. E hoje a aula também não é só focada e voltada para quem aprende alemão, mas sim para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tanto estude idiomas quanto estude qualquer coisa, né? Universidade, ainda está na escola, precisa aprender alguma coisa. Várias das dicas e técnicas que aparecem aqui hoje vão ser extremamente úteis, tá bom? Então, vamos lá começar. Vamos ver como é que vai funcionar esse negócio de ficar parando e indo no vídeo. Espero que ele colabore comigo. Então, gente, como é que funciona? O processo de aprendizagem, basicamente, ele é como uma viagem. Como assim, Jennifer? Como é que ele pode ser como uma viagem? Então, você como estudante é como aquele mocinho ali que é o caminhante, enfim, o pessoal, o mochileiro, né? E você precisa, então, fazer a mesma coisa que ele fez aqui, que é realmente pegar e sair do ponto A, percorrer o caminho e ir até o ponto B. E quando você chega nesse ponto B, você chegou, digamos assim, no seu destino, seja ele qual for, seja falar um idioma, sei lá, seja passar no vestibular, seja qual for, mas basicamente o processo de aprendizagem você pode ver exatamente como isso aqui, tá bom? É uma viagem, ok? Você, quando começa, você está aqui no ponto A e você tem todo um caminho para percorrer. E aí, nesse caminho, você vai precisar de certas coisas. Claro, você também não pode simplesmente falar, eu vou, sei lá, vou dar a volta ao mundo caminhando, né? Você precisa de algumas coisas para poder te acompanhar nesse caminho. E essas coisas são as informações. Então, a informação ou as informações que você tem, elas são equipamento, tá? Que você tem para a sua viagem. São as coisas que vão te acompanhar nessa viagem. Só que só o fato de você ter esses equipamentos todos não garante que você vai completar essa viagem. Opa, deixa eu voltar que saiu aqui. Vamos lá, meu filho. Aí, não volta, que bonito. Vamos lá. Então, aqui, ó, gente, só o fato de você ter esse equipamento, o fato de você ter uma mochila, ter uma botina de caminhada, ter uma lanterna, ter um monte de coisa, não garante que você vai fazer essa caminhada. É a mesma coisa, por exemplo, só porque eu tenho uma botina de caminhada, ou só porque eu tenho uma daquelas super mochilas de mochileiro, significa que você vai fazer, sei lá, o caminho de Santiago. Não, o fato de você ter a mochila, você ter o calçado adequado, não necessariamente fazem você fazer o caminho, mas são peças que você precisa para poder fazer, correto?
Gente, tem alguém aqui, o Fabiano tá me dizendo que não tem áudio. Vocês têm áudio? Alguém só pode, por favor, me dar um feedback se vocês têm áudio? Para Gabi tá ok. Fabiano, dá uma olhada. Todo mundo tem? Ah, então tá bom, gente. Não, que bom. Tá normal. Então tá. O Fabiano tem que dar uma olhadinha, Fabiano. O vídeo não tem mesmo, Fabiano. Sou só eu aqui falando com vocês. Tá bom? Então, voltando aqui. Então, o fato de você, por exemplo, sei lá, quando vocês estão aprendendo idioma, o fato de você estar fazendo um curso, de você ter, às vezes, comprado o melhor, o mais caro material, o livro mais legal, o fato de você ter a informação não garante que você vai chegar lá. Porque você pode ter a informação, você pode ter o material e nem por isso fazer a viagem. Ok? Por isso que é super importante ter informação, claro, porque sem ela a gente não chega em lugar nenhum, né? Mas ela não é tudo. E tem muita gente que acha que, porque está fazendo o curso X ou porque está não sei o que lá, basta. Não, gente, não basta. Porque é a mesma coisa que aqui. O fato de você ter todos esses equipamentos aqui não vão te teletransportar, sei lá, né, para o topo de uma montanha, sei lá, não vão transportar a gente lá para o Monte Everest, né? Você tem que fazer o caminho. Com idiomas, com qualquer coisa que você esteja aprendendo, é exatamente a mesma coisa, tá bom? A gente precisa da informação, a gente precisa do equipamento, mas ele sozinho não garante nada. Então, vamos seguir aqui. Então, gente, o nosso cérebro funciona muito parecido com um computador, apesar de não ser exatamente igual. Porque depois a gente vai entender por que ele não é exatamente igual. Porque o que acontece? Toda informação que chega, a gente vai jogar ela dentro de pastas específicas e subpastas também, como aqui aparece, ok? Então, assim, toda vez que chega uma informação nova, se a gente não diz para o cérebro, você tem que guardar essa informação na pasta X, por exemplo. Você está aprendendo, a gente estava em negócio de alemão. Vamos supor que você aprendeu hoje um verbo sobre cozinhar. Você aprendeu hoje, sei lá, gießen. Gießen quer derramar. Você aprendeu um verbo novo. Se você não disser para o teu cérebro, esse verbo, olha, ele cabe na pasta de verbos. Ele cabe, vamos supor que essa aqui é a pasta de verbos. Cérebro, isso aqui também cabe na minha pasta sobre cozinha, né? Cérebro, ele também cabe na pasta, sei lá, de coisas que eu gosto de fazer. Eu adoro cozinhar, então isso aqui, essa é a diferença do nosso cérebro e do computador, basicamente. O computador, você tem que dar o comando, né? Grave aqui, grave lá, e você tem que fazer um por um. O nosso cérebro, uma vez que você dá o comando, é como se ele automaticamente, só que aí você tem que fazer isso conscientemente, né? Você automaticamente já coloca ele numa pasta, ele já vai se interligar com outras. Mas, de maneira muito geral, você precisa, como num computador, você precisa dizer para o teu cérebro, você precisa fazer isso. Porque senão ele, coitado, a gente já vai ver o que acontece se a gente não dá nenhum comando para ele, tá bom? Vai vir uma maçaroca só, porque o coitado aí não sabe o que fazer com a informação, ele vai jogando tudo no mesmo lugar, ok? Então, por exemplo, gente, por que é que quando vocês estão estudando, é importante, antes de passar para o próximo ponto, por que é muito importante, na hora que você está estudando, você realmente fazer isso de uma maneira muito consciente e também estudar com vários materiais diferentes, seja em locais diferentes, seja com material diferente. Tem pesquisas, inclusive, que falam que só o fato de você mudar a cor da tela já ajuda o teu cérebro. Porque aí o que acontece? Ao invés de ele gravar tudo como cópia só deste bonito aqui, ele vai gravar uma cópia aqui, uma cópia lá, uma cópia aqui na subpasta que vai aparecer. Conforme ele vai ver isso como experiências diferentes. Então, cada experiência, ele vai gravar unicamente. Ok? Ao invés de só ficar... Sabe quando a gente está mudando um documento do Word? Que aí você só vai clicando em salvar, né? Você só vai lá, ele já salva logo uma versão em cima da antiga.
Por que para o nosso cérebro isso não é bom? Porque o nosso cérebro é como uma teia de aranhas. Tá? Para mostrar aqui, teria que se fazer um negócio aqui muito mais complexo, só que daí a tela ia ficar cheia de coisa. Porque o que acontece? O nosso cérebro, tudo basicamente é interligado. E é muito difícil, tem certas coisas, dependendo, as informações que o nosso cérebro acha que não são muito importantes, ele vai guardar, mas lá no depósito, lá no fundão, que é muito difícil da gente chegar a fazer o caminho. A gente fica perdido como num labirinto. Tá? Então, quando você estuda, por exemplo, sei lá, você está estudando, vamos ficar aí com cozinha, coisas do gênero, né? Vamos supor que você está estudando isso. Então, vamos supor que hoje você assistiu um videozinho sobre alguém fazendo uma receita legal em alemão. Amanhã você vai ler a receita. Depois de amanhã você vai ouvir um podcast falando a respeito. Não sei quando você vai fazer outra coisa. Ok? Por que aqui isso é legal? Porque o teu cérebro vai ver como cada uma dessas experiências como uma experiência nova. Então, ele vai gravar tudo isso pode não ser numa pasta separada, geralmente ele vai, porque aí justamente você vai, as emoções também, né? Uma é por causa de uma atividade, e aí ele também ao mesmo tempo está ligado com a outra da cozinha, que está ligado com outra coisa, e aí você estava, enquanto você ouvia o podcast, você estava caminhando, você viu alguma coisa, ele ligou isso, aquele fato. Porque aí o que acontece? Quando você vai ter que lembrar, vamos supor do verbo gießen, que é derramar, se a qualquer coisa te der aquele estalo de que, nossa, enquanto eu estava lendo Gießen, sei lá, o cachorro da vizinha latiu. Isso vai te levar a que você vai te ajudar a lembrar, porque é aquela coisa, né? O cérebro, às vezes, com qualquer coisinha pequenininha, ele já dá aquele estalo, né? E lembra, quantos alunos meus tá ali não conseguem lembrar o da primeira letra, sai na hora, né? Então, por que não ajudar o cérebro? Né? Por que não ajudar? Então, se a gente pode fazer isso conscientemente, por que não? No início, sim, no início é um pouquinho mais complicado, no início a gente tem que fazer isso de uma maneira extremamente consciente, né? Principalmente, a gente não tem esse hábito, né, de estudar sempre, achar vários formatos para o mesmo conteúdo, né? Mas isso é extremamente importante, porque aí na hora que a gente tem que relembrar, fica mais fácil. Vocês vão ver que a gente ainda vai chegar lá, mas a nossa memória, na verdade, não é só aprendeu, foi. São dois processos completamente separados e os dois são extremamente importantes. Mas seguindo aqui, então, comparando então o nosso cérebro com este computador aqui, as várias pastas, inclusive uma subpasta ali. A mesma coisa, além das pastas, o nosso cérebro, ele também mexe aqui, ele vai gravar essas informações também com tipos de arquivo, digamos assim. Então, vamos supor aqui, ó, porque aquilo que eu estava falando. Então, aqui você tem uma imagem, aqui você tem um som, aqui você tem um vídeo, quer dizer, alguma coisa aconteceu na tua frente. Aqui, sei lá, você estava estudando palavra e você viu uma figurinha de Gießen, que representava quando você derrama. Aí aqui você ouviu, sei lá, um podcast, alguma coisa. Aqui você foi fazer aquela receita. Quer dizer, o teu cérebro, além de ter as várias pastas, ele também faz essa diferenciação aqui, ele também grava cada experiência como uma coisa única. Justamente porque cada coisa você está mudando, você não está lendo o mesmo textinho, o mesmo diálogo em alemão, sei lá, 20 vezes seguidas. Né? Que a gente vai ver que, na verdade, isso mais atrapalha do que ajuda. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Sobre o funcionamento do cérebro, alguma coisa até aqui? Eu vou indo. Como sempre, conforme vão surgindo as dúvidas, vocês vão colocando aí, tá bom? Então, né, você leu, você viu. O que acontece então, né? Um expert é alguém que sabe da coisa, né? Alguém que já estuda, alguém que já fala um idioma. Quando ele vai estudar uma coisa nova, o que acontece? Ele já sabe o caminho. Então, para ele colocar a informação no lugar certo dentro da cabeça dele, para achar as pastas, né?
É como se ele tivesse que achar, né, o labirinto. Como ele já conhece, é fácil, né? Ele já sabe exatamente onde ele tem que guardar para depois ter um acesso mais fácil àquela informação. Em compensação, quem ainda não entende muito o novato, ele vai guardar tudo misturado. E aí vai aparecer essa tela aqui, gente, inicial de um computador. Você imagina agora, você tem poucos segundos para tentar achar um documento específico ali dentro. É impossível, né? É impossível, porque está tudo misturado. Não está misturado o que é o PDF, o que é áudio, o que é vídeo, o que é... Não está, tá tudo misturado. Então, para você conseguir tirar melhor proveito, né, você precisa, né, criar lá dentro do teu computador várias pastinhas, né, porque aí facilita. Né? Tudo bem que o nosso computador ainda tem aquela lupinha, né, e facilita para achar por ali. O problema é que o nosso cérebro, a lupinha até existe, mas é demorada para chegar, para achar as coisas. Às vezes a gente acha, às vezes a gente não sabe nem que nome deu, então fica complicado, né, gente? Mas isso é o que acaba acontecendo quando a pessoa não sabe exatamente como guardar, como ela lidar com essas informações. Não, ela vai jogando tudo aqui. Tem uma metáfora também que eu acho muito legal, que eu vi esses dias num livro, que eles comparavam com o cérebro também com o guarda-roupa. Né? E aí a pessoa que tem um guarda-roupa todo organizadinho, né? Tá tudo separado, verão, inverno, outono, por cor. Então chega uma blusa azul, a pessoa já sabe onde colocar. A pessoa que não sabe nada de nada vai colocando tudo num bolo, né? E de repente está com uma pilha gigante no quarto. É a mesma coisa, tá, gente? Quando você simplesmente vai jogando informação dentro do teu cérebro, sem um mínimo de cuidado, é isso aqui que vai acontecer. E aí, obviamente, quando você precisa da informação, pá, tela em branco, né? Você não vai achar a informação tão fácil. Pode ser que você até ache, né? Aquela famosa bagunça organizada, né? Mas chances são que ou vai levar um certo tempo ou que realmente você nem ao menos vai encontrar, tá bom? Ou que, sei lá, vai encontrar, mas realmente vai demorar muito mais do que seria o ideal. Por exemplo, quando você está falando com alguém, né? Nada pior do que você estar falando com alguém e ficar lá e não vem a palavra. É terrível isso. Então, seguindo aqui, gente, o que seria então essa coisa aqui, né? O pessoal tá tudo misturado e aí, então chegou o grande dia, né? Você precisa dessa informação. E aí, como é que a pessoa que está começando, faz para encontrar o caminho, essa peça que estava faltando? Como é que você faz isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que eu faço se eu não sei nada de alemão, se eu não sei nada de engenharia, se eu não sei nada de sei lá o quê? E tô no início, como é que eu faço, então, para criar essas benditas pastas? Então, a gente tem algumas técnicas, tem algumas coisas que podem ajudar, tanto quem já sabe, mas quer melhorar, quanto quem está começando, tá bom? E a gente vai ver algumas delas hoje, não todas, mas a gente vai ver algumas das principais, pelo menos algumas das teorias, das ideias, das coisas principais que eu acho que já vai dar um pouco de luz para vocês, para entender melhor como é que funciona o cérebro e por que é que talvez tem gente que está há um tempo aí tentando chegar lá, mas sem conseguir. Como é que a gente acaba com aquela tela inicial de computador cheia, como é que a gente acaba com aquela pilha de roupa no chão e começa a guardar cada informação bonitinha, faz essa triagem conforme agora as informações forem chegando para vocês. Ok? Então, como é que a gente aprende, gente? Como é que funciona isso? A gente já deu uma olhadinha básica aqui como é que funciona o cérebro, é parecido com um computador, mas e aí? Como é que funciona isso? Como é que a gente funciona? Como é que vai? Então, aqui, ó. Esse textinho está falando que a maioria das pessoas cresce acreditando que aprender depende somente de disciplina própria. A única estratégia que conhecemos e que aparentemente funciona, aparentemente, tá? É que quanto mais você se esforça, melhores resultados você vai ter. Mas, gente, será que isso é verdade mesmo? Será? Será que quem sabe mais é aquele que leu a apostila mais vezes? Será que eu preciso estudar até 5 horas da manhã antes da prova? Será que é essa a resposta mesmo? Será? Não é. E não é. Inclusive, tem umas coisas que vocês vão gostar muito legal, que é a teoria de que menos é mais.
Então, vamos esperar só ele abrir tudo aqui. Acho que tem mais um. Não. Então, gente, algumas descobertas, algumas teorias que a gente passou boa parte da vida acreditando que são verdadeiras e, na verdade, não são. Ou que são positivas e, na verdade, são negativas. Começando aqui com essa. Essa eu acho que é uma das principais, uma das mais difundidas e que não funciona. Ok? É que você precisa de um ritual único. Todo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, do mesmo jeitinho, você estuda. Pé. Isso não funciona, gente. Isso, na verdade, atrasa você. Por quê? Justamente por causa daquilo que eu estava falando. O teu cérebro precisa de mudança, ele precisa de variedade. Outra coisa é que está comprovado que, por exemplo, se você está aprendendo para uma prova, se durante os teus estudos você conseguir simular ao máximo a situação que você vai encontrar na hora de fazer a prova, melhores vão ser os teus resultados. Agora a gente está falando aqui de idioma, gente. Quem é que vai usar o idioma, a não ser em raros casos, numa sala quietinho, bonitinho, sem nada ao redor? Ninguém. Idioma é vida, idioma é barulho, idioma é falar com gente. Idioma é justamente você não saber, é o imprevisível. Né? Por isso que os benditos livros, quando vem só aquele monte de diálogozinho, tudo certinho ali, a pessoa sai dali e não consegue se comunicar. Por quê? Porque a vida não é previsível. Uma conversa não é previsível. Ok? Então, gente, sejam criativos, inovem, reinventem o ritual, estudem cada dia num lugar diferente. Fora que tem também agora essas pesquisas, né, falando o quanto realmente, por exemplo, você estudar e caminhar, estudar e fazer exercício é positivo. Sei lá, gente. Os meninos gostam de jogar futebol, acha um bando de gente que gosta, aprende alemão, gosta de jogar futebol, vão jogar futebol em alemão. Sei lá, inventem, inovem. Né? Eu sempre parto do dever de casa dos alunos que eu tenho que gostam de assistir filmes e seriados, no final de semana é isso. Assista e depois me conte o que aconteceu. De preferência, uma que eu acompanho também, que daí facilita. Né? Mas sim, gente, tem que achar outras formas. Tem que mudar, tem que hoje faz assim, amanhã faz assado, sei lá. Faz bem, o cérebro precisa dessas mudanças. Tá bom? Outro ponto aqui. Estudos descobriram que o nosso cérebro cria padrões de forma mais eficiente quando é apresentado com uma variedade de atividades relacionadas do que quando é forçado a ficar somente com uma. E só uma é bonito. Então, gente, é a mesma coisa aqui. Quer dizer que se você fizer sempre o mesmo exercício, se você sempre ler o mesmo texto, o teu cérebro não vai responder do mesmo jeito do que se você, sei lá, hoje fizer um exercício de assinalar, amanhã fizer um que você tem que escrever uma resposta por completo, ou que você tem que responder oralmente. Nosso cérebro precisa de diversidade. Ok? Aí ele funciona melhor. Porque o que acontece, gente? As nossas memórias são as tais das sinapses. Se eu não me engano, é isso. De vez em quando eu confundo os nomes. Que são as junções. Tudo vai interligando. E conforme a gente vai, então, revendo, vai revisando, fazendo coisas diferentes, ele vai deixando o contato entre as várias partes do nosso cérebro cada vez mais grossas, digamos assim. Porque conforme você vai usando, é como um músculo, né? Conforme a gente usa, ele vai ficando mais forte. Então, é a mesma coisa que acontece ali. Então, conforme você faz uma coisa e ele joga o sinal para a direita. Você lê um livro, ele joga um sinal para a esquerda. Você assiste um vídeo, ele joga, sei lá, o sinal para cima. Então, conforme a gente vai fazendo isso, ele vai fortificando várias ligações, não só uma. Porque vai que aquela uma quebra, vai que acontece alguma coisa. Você tem todas as outras, né? Integrar os estudos a atividades aleatórias do dia a dia pode melhorar a habilidade de recordar em várias ocasiões, justamente por causa daquilo que eu já falei. Quer dizer, pequenas coisas, um cheiro, um barulho, ajudam o nosso cérebro a lembrar, na verdade, a relembrar das coisas. Ok? Às vezes dá aquele estalo, né? São os famosos... gente, como é que chama? São os famosos... Ixi, Maria, esqueci a palavra, mas enfim, é aquela uma coisinha que desencadeia depois outra. Esqueci o nome disso, gente. Mas enfim. Então, por isso que é importante, é bom você tentar inserir, no nosso caso aqui, idiomas, o alemão, na tua vida. Você já tem um alemão mais ou menos? Por mais que esteja no Brasil ainda, passe a assistir jornal só em alemão.
Você curte muito, sei lá, mangá? Leia mangá em alemão. Você gosta, sei lá, do que? Faça em alemão. Tente aos poucos inserir e fazer uma imersão completa, o mais completa possível no idioma e trazer ele para a tua vida. Que aí ele também vai sair muito mais natural. Ok? E aí aqui é um pouco menos talvez para quem estuda idiomas, mas enfim, uma distração curta pode ajudar quando estamos empacados em um problema de matemática ou bloqueio criativo. Quem nunca? Você ficou um dia, seja lá com que problema, um problema da gramática, alguma coisa que geralmente envolve muito, né, muita atenção. Quem nunca, né, ficou ali em cima e ficou e desistiu, achou que nunca mais ia achar a resposta, vai dormir e acaba com a resposta, acorda com a resposta. Por quê? Justamente porque o nosso cérebro tem dois modos, né? Tem o modo concentrado e o outro modo. Quando ele está concentrado, às vezes, ele bloqueia todo o resto. E aí, às vezes, você tem alguma dica, alguma coisa que você poderia ajudar ou utilizar para achar a resposta que está lá no outro canto do teu cérebro. Só que porque você está tão concentrado, essa mensagem não consegue chegar para você. Então, quando aí você sai, dá uma volta, vai dormir, sei lá, arejar a cabeça, de repente vem por isso, porque a gente precisa muitas vezes fazer, né, fazer essa variação, né? Se você fica muito tempo só focado, você vai lá, sei lá, 5, 10 minutos, respirar puro, volta, né? Tem vários grandes cientistas também que fizeram isso, tem muita gente que faz isso também, tem inclusive o Dali que fazia, e tinha mais um cientista que fazia como o Dali, não lembro quem agora, que tinha uma bolinha que fazia barulho, que ele dizia que ele ficava mais criativo justamente quando ele estava nesse estágio. Ele sentava, quando ele estava pegando no sono, a bolinha caía no chão e aí ele acordava. Na época ela fazia barulho, então ele acordava. E que era ali que grande parte das ideias mais legais que ele teve vieram, porque justamente ele estava nesse estado, né, de espírito, digamos assim, que ele estava ali focado tentando fazer uma coisa, ele ia lá, relaxava, pseudo dormia, mas não chegava, né, porque ele estava pegando no sono, caía a bolinha, fazia barulho, ele acordava de novo, mas a mente dele estava aberta de novo a novas ideias. Mas seguindo aqui, que senão a gente não acaba essa aula hoje. Vamos lá, meu filho. Sim. Aí agora eu deixei esse negócio aqui, vai ficar um tempo aqui. Pronto, tá indo embora. E aí, gente? Existe um negócio chamado curva do esquecimento. Vocês já ouviram falar nisso? É um negócio bem legal, super antigo, na verdade, é do início do século passado, ou final do outro ainda. Tá? E o que é que trata essa bendita dessa curva? Vamos lá, tem mais uma. Vamos lá, meu filho. Tem mais uma ali, ó. Então, o que acontece aqui, gente? Quem desenvolveu essa curva foi esse carinha aqui, o tal do Ebbinghaus. Eu não lembro agora se ele era alemão ou austríaco, mas enfim. O que esse senhor, esta pessoa que acho que não tinha muito o que fazer da vida, ou cismou com uma coisa e sabe quando, né, alemão cisma com alguma coisa, não desiste até fazer. Ele decidiu que ele ia testar o cérebro dele, ele queria ver como é que funcionava essa história de você lembrar, esquecer das coisas. Ele queria ver como é que funcionava isso. Então, o que ele fez? Ele se testou, não sei, acho que por 10 anos, se eu não me engano. Ele ia lá, estudava uma coisinha, daí se testava para ver, e olha só o que ele descobriu. Enfim, todo o processo foi longo, viu, gente? Se eu não me engano, foram mais de 10 anos que ele ficou lá, até chegar nesta curva aqui. Percebam como vai rápido. Quando você estuda, você tem 100%, né? 20 minutos depois, você só lembra de mais 58%. Quer dizer, olha quanto... Olha, cai drasticamente. Mas isso é extremamente normal. É assim que o cérebro funciona. Ok? Então, não tem nada de errado com vocês. É assim que o cérebro funciona. 1 hora depois, a gente só lembra de mais 44%. 2 dias depois, de 28%. E, em média, 1 mês depois, se você nunca mais viu o conteúdo, você só vai lembrar de 21% do que estudou. Então, percebam que, né? É fogo, né? É fogo o negócio. Mas não é, não.
Porque vocês vão ver que tem técnicas para driblar isso, tá bom? Mas é basicamente assim que funciona, tá, gente? Você aprende, 2 horas depois você já esqueceu quase metade. Tá? É normal, normalíssimo. E aí, ó, imagine então, né, quando 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, mas o que esse mesmo carinha, ele percebeu, então, enquanto ele fazia esse estudo? Ele percebeu que quanto mais sessões de prática ele fazia, mais ele lembrava e melhores resultados ele tinha no teste. Que é onde a gente começa a entrar nessa questão da repetição e o quanto é importante você repetir. Né? Você relembrar, você forçar o teu cérebro a buscar as informações que a gente está estudando. E aí, em 1914, uma outra pessoa, um senhor baseado nesse estudo do Ebbinghaus, ele criou algo chamado a Lei do Desuso. Olha que nome bonito. Lei do Desuso. E o que diz essa lei, então? Ela diz que a informação aprendida sem uso contínuo se degrada da memória. Significa que você pode aprender e saber tudo de cor hoje, porém, se você não usar continuamente, não é nem só revisar uma vez, não. É você usar continuamente, você vai esquecer, você vai perder. Quanta gente, né, estudou, sei lá, 10 anos um idioma, mas não atingiu a fluência, esquece tudo. Quanta gente, 10, 15 anos depois da universidade, já não lembra mais de metade, né? Tudo que a gente não usa, o nosso cérebro esquece. Basicamente é o que diz essa lei do desuso, tá bom? Mas e aí, gente? Esquecer, será que é ruim mesmo? Será que é o fim do mundo? Meu Deus! Por que é que eu estudo se 20 minutos depois eu já esqueci metade? Depende, é que tem que esquecer e tem que esquecer, né? Mas enfim, para a teoria do desuso, para aquela teoria, que é da lei do desuso, daí criaram a teoria do desuso. Para essa teoria, o esquecimento, na verdade, ele é aliado dos estudos, ele é um amigo, tá bom? A gente já vai entender por quê. E aí, ela diz também que é necessário um problema, um incidente, para reforçar o aprendizado quando a gente revisita um material, quer dizer, quando a gente está relembrando. Por que, então, nesse caso, a teoria do desuso seria uma amiga e não uma inimiga? Porque o que acontece quando eu esquecer alguma coisa? Existe uma coisa que eles chamam de o momento perfeito, que é quando você está quase esquecendo uma informação, e aí alguma coisa, você, sei lá, vai fazer um exercício, você vai fazer alguma coisa e puxa, traz ela de volta. Porque o que acontece? Quando você está quase esquecendo, mas ainda não esqueceu, e traz essa informação de volta, você relembra essa informação, ela vai voltar com muito mais força, ok? Ou no caso aqui, ó, quando, por exemplo, você foi fazer um simulado para a prova e você esqueceu um ponto, principalmente se era um ponto importante, você fica indignado ou indignada com aquilo, você chega em casa, olha, você nunca mais esquece aquela informação. Por quê? Porque ela foi um problema, porque o fato de você não ter lembrado gerou um incidente. E aí ela se transforma numa informação importante para o teu cérebro. Por que muita gente fala que psicologia, quando a gente está aprendendo, é mais importante quase do que o conteúdo em si? Porque ela é a base, ok? Se você for fazer uma aula achando que saco, se você não tiver afim, se você estiver encarando aquilo como uma coisa que é chata, que não é importante, o teu cérebro vai pegar aquilo e à noite ou no dia seguinte, enfim, quando o teu cérebro for fazer a limpeza geral dele, ele vai jogar aquela informação fora. Porque ele não percebeu aquilo como algo importante. Então, aqui, na verdade, seria uma forma de você driblar isso, tá, gente? E tentar meio que forçar, muitas vezes, o teu cérebro a achar que certas coisas são talvez até mais importantes do que elas seriam, ok? Então, por isso que, né, inclusive tá lá, gente, não sei se vocês já viram, mas tá lá na plataforma o bônus dessa aula, né, que é justamente um guia passo a passo com 3 aplicativos super legais que ajudam vocês justamente nisso, que é o Anki, que acho que é o mais famoso, o Quizlet e o GoConquer, que são 3 aplicativos que vocês podem usar tanto no celular quanto no computador. 2 deles, inclusive, têm essa questão, eles sabem exatamente quando te cobrar um conteúdo de novo, né? Porque eles participam desse tipo programa do Space Repetition System, é o sistema de repetição espaçada, né? Que tem toda uma teoria, daqui a pouco vocês vão dar uma olhadinha, a gente vai olhar bem por cima
Tipo, você viu hoje, você precisa da informação, sei lá, para daqui a um ano. Então, você amanhã vai rever, se você não lembra, aí você vai ver dali a uns dias de novo. Agora, se você acertou tudo, ele vai te colocar para rever aquilo só um mês depois. Porque, justamente, eles ficam tentando encontrar esse momento, quando você está a ponto de esquecer para poder trazer a informação de volta. Mas vamos seguir aqui. Então, esquecer não é de todo ruim, tá bom? Então, é aqui, ó, gente. Quando o cérebro ele deleta informação, ele não está só fazendo um processo passivo, tá bom? Ele não é só uma coisa assim, sei lá, não usou, cai fora. Na verdade, esse esquecer é um jeito que o cérebro tem para limpar o entulho, para limpar tudo que não é importante, tá bom? Tudo que não é importante, à noite, geralmente, o teu cérebro vai lá, com essa mãozinha, foi embora. Tá bom? Outro ponto muito importante é que a nossa memória ela aumenta com imagens e não com palavras. Então, o que acontece? Porque aqui muita gente vai lá, estuda, mas não consegue aprender um vocabulário novo, uma coisa nova. Justamente porque está só focando nas palavrinhas. Ok, gente? Nosso cérebro, ele aumenta, ele melhora, ele grava imagens. Ele precisa de alguma coisa, porque só um monte de letra ali é uma coisa muito impessoal para ele. Nosso cérebro precisa se conectar, tá bom? Ele precisa achar que aquilo é importante por um motivo ou por outro, tá bom? Gente, eu estou indo super rápido aqui. Alguém tem dúvida? Eu sei que é uma coisa meio densa, meio assim, mas enfim, se alguém já tiver dúvida, tiver qualquer comentário, qualquer coisa, gente, aproveitem. Que agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo no cérebro, nos pontos fortes da memória. Eu vou seguindo devagarinho, mas vocês aproveitem, tá, gente? Aproveitem e vão tirando as dúvidas aí. Então, gente, quais são os pontos fortes da nossa memória? Ela tem basicamente 2 pontos que são imprescindíveis. A gente precisa da força de armazenamento, quer dizer, a gente precisa, na verdade, quando a gente quer lembrar, memorizar alguma coisa, memorizar é um termo errado, mas enfim, vamos lá. Quando a gente quer lembrar, quer colocar alguma informação na memória, principalmente a memória de longo prazo, a gente precisa de 2 forças, basicamente. A gente precisa de 2 processos. Um é armazenar, que é o que todo mundo conhece, né? Você estudar, você ver. Um processo, no entanto, que pouca gente foca, que ele é imprescindível, é o número 2, que é... Tadã! Vamos lá, meu filho. 1, 2, 3. É a força de recuperação. Quer dizer que guardar uma informação, aprender uma coisa nova é fácil. O problema é o teu cérebro achar essa informação e tê-la à mão quando você precisa. E é o segundo ponto que muita gente esquece e negligencia na hora que está estudando. Não basta você armazenar. Você precisa saber onde está essa informação para poder relembrar e recuperar quando você precisar. Isso não é o famoso branco, é a famosa tela azul, é o famoso, né, cri, porque você está tentando, mas não vem. Porque a informação está lá dentro, mas você não tem o caminho para chegar lá. Então, o que adianta? Né? Então, é imprescindível, quando a gente aprende alguma coisa assim, a gente precisa armazenar, mas a gente também precisa fazer o mapinha para chegar lá, para poder recuperar essa informação quando for necessário. Vamos entender então um pouquinho melhor o que é essa força de armazenamento, o que tem nela, o que é importante. Então, ela mede o quão bem a gente armazena. Tá? Então, realmente, essa força ela vai ver, sei lá, gente que é extremamente visual, né? Tem gente que tem memória visual. Enxergou uma coisa, armazenou. Então, isso é que essa força de armazenamento ela vai fazer. Depois, a capacidade dessa força, ela cresce, gente, conforme a gente estuda. E quando a gente usa, ela cresce ainda mais. Ok? Voltando àquela questão, né? Rever, refazer. Outro ponto aqui, ó, o armazenamento ele pode aumentar, mas nunca diminuir. Então, na verdade, é como se assim, o nosso cérebro é um computador
que quanto mais a gente usa de memória, mais ela expande. Ao contrário dos nossos computadores, que chega um ponto, ele fala, meu filho, você libera um espaço aqui porque não dá mais. Eu sei que tem dias, quando a gente faz muita coisa, aprende muito, parece que enche, né? Enche o HD, mas é aí onde depois à noite o teu cérebro vai fazer aquela limpeza básica, vai aumentar o teu HD, e aí no dia seguinte você acorda e tá tudo ótimo de novo. Você pode colocar mais outro terabyte de informação lá dentro, que não tem problema. Porque durante a noite o teu cérebro expandiu a memória. Jogou fora o que ele achou que era desnecessário, que nem sempre é. Mas ele trabalhou e deu o jeitinho dele para que você possa continuar aprendendo sem problema nenhum. Ok? E aí, o ponto aqui importante, né, gente? O cérebro só guarda aquilo que é relevante, prático ou interessante para ele. Quer dizer, você quer estar com muita vontade, está precisando muito aprender alguma coisa? Se for preciso, se engane. Ok? Tem várias técnicas, né? Para quem às vezes já está meio traumatizado, principalmente com idiomas. Tem várias técnicas para você mudar teu estado de espírito na hora que você vai estudar. Tem uma música que você ama, começa a colocar antes de estudar. Né? Se você precisa muito, se ela passar numa prova, alguma coisa, porque inconscientemente o teu cérebro vai começar a associar a sensação da música com o fato de estudar aquilo que você está estudando. E isso, por si só, já melhora a disposição do teu cérebro, digamos assim, de guardar aquela informação. Ok? E outras são formas de tentar mostrar para o teu cérebro que aquilo é relevante para você. Por isso também que trazer para a tua vida ajuda a mostrar para o cérebro, opa, eu uso, é importante. Se é importante, é relevante. Se é relevante, eu guardo. Ok? Seguindo aqui, vamos então para a próxima força, que é a força de recuperação. E se aquela lá, então, era para armazenar, essa aqui é para recuperar, então, o que faz essa aqui? Essa aqui, então, mede, né, a rapidez ou a facilidade com que a gente consegue lembrar das coisas. Quanto mais rápido você precisou de uma informação e ela apareceu, melhor é a tua força de recuperação. Ela também aumenta com o uso e com o estudo, claro, porque é aquilo que a gente falou, né? As tuas ligações vão ficando cada vez mais fortes, o teu caminho no meio da mata vai ficando cada vez mais, digamos, limpo, né? Porque quanto mais você passa no caminho, você vai limpando, né? Então, sim, você chega lá mais rápido, ok? É como se no início fosse mata fechada, aí você abre uma trilha, de repente você já colocou uma estrada de chão. Chega um ponto que você tem uma estrada de asfalto, tem uma autobahn ali, né? Porque você já usou tanto que é uma autobahn sem limite de velocidade. Você encontra aquela informação muito rápido, ok? E também aqui, né, a força de recuperação, ela evolui para atualizar as informações rapidamente. Quer dizer, ela serve também para a gente estar sempre antenado, a gente sempre saber o que é o mais importante e saber aquilo na hora, né? Mantendo os detalhes mais importantes à mão, porque, né, quando você precisa, tá ali. Foi a força de recuperação que garantiu que tudo que você precise, né, as informações que você precisa ter à tua mão, sem você precisar fazer muito esforço, elas vão estar ali quando você precisa. Então, por isso que é importante, né, a gente treinar o cérebro para esses momentos, né? Porque quando a gente precisa, eles estão ali. Porque realmente você piscou, o teu cérebro recebeu o recado que você precisa daquela informação, aquela informação já está ali. Né? Levou uma questão de milissegundos para o teu cérebro fazer todo o processo. Só que se você não estudou, se você não reviu, até ele abrir o mato, gente, até ele chegar lá e achar a informação, passou. Né? Por isso que é importante, né? Vocês perceberam que eu fico batendo sempre na mesma tecla. Tem que revisar, tem que rever, tem que diversificar. E gente, não tem muito mistério. Então, gente, aí tem uma coisa chamada aprendizado distribuído, que é justamente essa questão do espaçamento, né? E o que diz essa teoria? Então, que as pessoas elas aprendem pelo menos tanto quanto as pessoas que estudam tudo ao mesmo tempo. No entanto, elas retêm a informação por muito mais tempo, justamente porque elas estão distribuindo o contato com a informação. E aí tem um cara chamado Bari, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele disse que os intervalos devem ser tão longos quanto possíveis para obter a mínima frequência de repetições. Quer dizer, vamos ser preguiçosos
né? Vamos deixar estender isso o máximo possível, né? Vamos evitar a fadiga, segundo o carinha lá do Correio do Chaves, né? Vamos evitar a fadiga, né? Então a gente estende isso o máximo possível para ter uma frequência mínima necessária, né? Para tirar o maior proveito desse efeito, né? Desse quase esquecimento. Porém, os intervalos devem ser curtos o suficiente para assegurar que você não esqueceu. O problema é chegar nesse ponto, né, gente? Nesse ponto perfeito. Então, assim, tem algumas teorias, algumas tendências, algumas coisas que são gerais, mas querendo ou não, só vocês, depois de um tempo, que vão conseguir saber exatamente, sentir quando é que é esse momento. Ok? Mas se vocês usarem tipo Anki, essas coisas, eles mesmos já vão... Eles têm mais ou menos esse cálculo e conseguem trazer de volta para vocês o material na hora que ele faz o cálculo lá que você estaria esquecendo. Então, a gente aí tem uma tabelinha aqui, por exemplo, ó, com o que eles chamam de intervalos ideais. Vamos supor que você tem um teste daqui a uma semana, ok? Então, o ideal, se você viver a matéria hoje, o teu primeiro intervalo deveria ser de 1 a 2 dias. Se você tem uma prova daqui a um ano, você só deveria rever esse conteúdo de novo daqui a um mês. E assim por diante, tá bom? Mas isso tudo levando em conta se você estudou e na hora que você relembrou você sabia o conteúdo, tá? Se você não sabia o conteúdo, ele tem que voltar um pouco antes, tá? Isso aqui é levando em consideração que sim, você estudou, você fez a primeira pseudo-revisão e o conteúdo tá bonitinho ali. A partir aí desse momento, você começa a contar, dependendo de quando você tem uma prova, alguma coisa, quanto tempo você precisaria para poder fazer a primeira revisão e poder ver esse conteúdo de novo, ok? E aí, gente, tem um poliglota muito famoso chamado Gabriel Wiener e ele criou 5 princípios da aprendizagem. Tá? E aí os 5 princípios são: faça as memórias mais memoráveis, maximize a preguiça, tenho certeza que muita gente vai gostar desse princípio, não revise e relembre, espere e não me diga, e reescreva o passado. A gente vai ver rapidinho cada um deles, tá? Só para vocês terem uma ideia de mais ou menos o que esse poliglota famoso ele prega, e muitas das coisas que estão aqui eu concordo plenamente, tá bom? Então, vamos lá para o número 1, que é faça memórias mais memoráveis. O que significa isso? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que você transforma uma memória em algo mais memorável, gente? Alguma ideia? Como é que funciona isso? Então, lembrando que para o nosso cérebro, toda informação que é irrelevante é descartável. Se ela é descartável, significa que se o meu cérebro acha que não é importante, ele vai descartar para dar espaço para aquilo que realmente interessa. E toda informação que for relevante ou importante, ele considera como memorável. Então, ele vai fazer um esforço extra para guardar essa informação. E aí, como é que eu faço isso? Como é que vocês podem fazer uma memória mais memorável? É aquilo que a gente já vem falando desde o início, gente. Use os sentidos, use técnicas mnemônicas, crie uma história em cima, traga para a tua vida... Tudo que você conseguir fazer para deixar aquilo mais interessante ou mais engraçado, ou conectar aquilo com o teu dia a dia, com alguma história importante para você, tudo isso faz uma memória mais memorável. Ok? Então tem que ser meio criativo nessas horas, gente. Tem vezes que tem assuntos que é fácil, né? Mas tem assuntos que é mais complicado, e aí vocês vão ter que fazer um esforço extra para conseguir chegar lá. Mas basicamente é isso, tá, gente? Se vocês conseguirem fazer várias conexões emocionais e tudo mais com aquela memória, com aquele assunto, o teu cérebro automaticamente vai entender que aquilo é importante, portanto ele é memorável. Então, chances são muito maiores de que ele vai levar para a memória de longo prazo mais rápido e mais fácil. Ok? Você vai ter que repetir menos vezes para aquela informação ficar gravada. Ok? Aí, nós vamos para a segunda, que é maximize a preguiça. Né? O que acontece, gente? Como assim que eu vou maximizar a preguiça? Basicamente, o que ele fala? E essa regra aqui a gente cai muito bem com a regra número 4 dele, que é sobre repetir, sobre outras coisas. Então, o que acontece? Ele fala que você só deve estudar
até poder repetir aquele conteúdo uma vez, sem olhar e sem errar. Seja lá o que for, se é um verbo, é super fácil, né? A partir do momento que, sei lá, você viu aquilo, você fechou os olhos, você pensou no verbo, ou sei lá, alguém te falou em português, você lembrou dele em alemão, pare de estudar. Porque ele fala aqui, que repetições extra, ou estar, não extra, RA, causam o que eles chamam de overlearning, tá? Que é quando você estuda demais, você força o cérebro demais. E que isso não ajuda a memória de longo prazo. Então, a partir do momento que o teu cérebro assimilou aquilo uma vez, você para, e aí você só vai revisar aquilo de novo depois de um intervalo, ok? Porque senão, ao invés de ajudar, você está só prejudicando o seu cérebro, ok? Então, sim, vamos, né? Na verdade, não é ser preguiçoso exatamente, mas sim, né? Você não precisa daquele esforço extra danado e, ao mesmo tempo, você acaba sendo mais efetivo, né? Com essa pseudo-preguiça, né? Justamente porque você tá otimizando o uso do teu cérebro. Ok? E aí chegamos na número 3, que é não revise e relembre. Então, vamos ver aqui qual é a diferença então, entre revisar e relembrar. Quando você revisa, você relê o mesmo material várias vezes. É um processo passivo. Você não está exigindo do teu cérebro que ele pense, que ele chegue a nenhuma conclusão. E então, se é passivo, ele não precisa pensar muito. Então, ele não vai se exigir e não vai se testar. No entanto, relembrar é um processo ativo. Você força o teu cérebro a buscar. Exemplo, revisar como já está ali, né? Você lê o mesmo material, a mesma apostila, o mesmo livro, o mesmo sei lá o quê, 10, 15, 20 vezes. Ok? Na hora de relembrar, por exemplo, quando você vai fazer, sei lá no Quizlet, você pegou lá os flashcards com palavra, com frase, seja lá o que for, e aí tá lá, por exemplo, a imagenzinha. Lembra do verbo gießen, né? Que era derramar. Você tem lá, então, um GIF de uma coisa derramando, ok? Se você só estivesse revisando, ia estar lá escrito em português derramar, em alemão gießen. Estaria ali com a pergunta e a resposta já. No relembrar, você tem, por exemplo, você pode até ter em português, ou pode ter o GIF, ou o GIF, né? Enfim, a grande discussão do século, eu acho, como é que pronuncia esse negócio. E você vai ter que puxar o teu cérebro como é que chama esse bendito desse verbo. Ok? Isso a gente chama de relembrar, quando você está forçando o teu cérebro. Por isso também que tem muita gente que fala desses mini testes, né? E por isso que é tão legal esses flashcards, essas coisas, essas atividades que esses aplicativos que estão lá fazem com vocês. Porque aí você se força a dar uma resposta. Ok? Quando você se força a relembrar, a achar a solução, você está, então, num processo ativo. E isso para o teu cérebro é muito bom. Ok? Aí a gente chega no quarto, que liga muito bem com o número 2, tá, gente? Que é justamente aquela questão, né? Você viu uma vez, você parou, né? Agora, gente, aqui, ó. Quando você vê um bicho, uma coisa dessas aqui acontecendo, você tá ali, né? Tem um bicho, você não sabe nem que bicho que é. Eu não sei se isso é um bisão, não sei o que. Não sei, gente, que bicho é aquele. Mas, enfim. Quando você vê um bicho daqueles, de repente olha para você com aquela cara, você precisa saber que bicho que é, você precisa entender o que está acontecendo para saber como você tem que agir? Não, o teu cérebro viu aquilo. O que ele vai fazer? Ele vai te dar um comando automático. Saia correndo. Fuja, desapareça. Run, Forrest, run. Né? Você não precisa, gente. Então, o que basicamente isso aqui está querendo dizer? Que quando a informação é importante, quando ela é realmente relevante para você... Peraí que agora eu me perdi, me emocionei com o Forrest correndo aqui, gente. Peraí. Justamente, quando a informação é importante, o cérebro ele grava, ok? Então, por exemplo... tem aquele problema, né, do pessoal que fica tentando decorar e tudo mais. Nosso cérebro não é feito para isso, gente. Nosso cérebro, ele é preparado para perceber uma situação, ver que aquilo é importante e reagir. Como aqui, né? Você vê, eu acho que é um bisão isso.
Você vê que aquele bicho olhou torto, tá vindo na tua direção, você não vai analisar. Você sai correndo, o teu cérebro te dá o comando, saia correndo, né? E é assim que o nosso cérebro é feito. Ele é feito basicamente para viu, achou importante e reagiu, né? Então, o que acontece? Por exemplo, quando você está aprendendo um idioma, né? Você tem 20% mais chances de lembrar de palavras que te deram trabalho para aprender. Por isso, lembra que lá no fundo a gente viu aquele negócio de se utilizar do esquecimento porque ele é bom? Então, ou de criar um incidente, né? Lembra que a gente tinha visto também? Porque o que acontece? Se deu algum problema, se né, na hora do simulado você esqueceu aquela uma coisinha, se qualquer coisa te marcou, aquilo o teu cérebro vai ver como importante e vai lembrar. Ok? Então, por isso que ele fala ali, né? Espere, espere, não me diga. Porque aí você força, nem que você erre, né? Num primeiro momento. E é onde aí você pode brincar com essa coisa, né? De forçar a errar num momento que não era. Ou aquele determinante mesmo, né? Porque aí você errou. No momento que você errou lá, teu cérebro faz um din. E próxima vez que você encontrar um bicho desses aqui, sim, você vai reagir como força. Você vai sair correndo. Sem ficar ali parado. Tinha um outro videozinho muito legal de um pessoal. Vinha um bicho a toda e o pessoal ficou lá sentado. Tipo, não sei o que aconteceu. O pessoal ficou lá sentado vendo o elefante bater em todo mundo. Né? Quer dizer, o cérebro deles não reagiu a tempo. Ok? Então, gente, quanto mais você testar a tua memória, quanto mais, não necessariamente difícil, mas desafiador forem esses exercícios, essas atividades que você fizer com o teu cérebro, melhor para ele. Basicamente essa é a ideia, tá bom? E aí a gente chega no quinto, que ele chama de reescrever o passado. O que acontece? Fazer como ali, ó, tava pronto, você vai lá, apaga tudo e faz tudo do zero de novo. Porque o que acontece, gente? Toda vez... Vamos parar aqui por partes. Olha, as nossas memórias, as simples, né, não aquelas complexas, elas na verdade são a junção de várias lembranças de experiências que a gente já teve. Ok? E aí, toda vez que você relembra uma memória, você visita ela de novo e você acaba reescrevendo ela. Não tem aquela história que toda vez que você conta aumenta um ponto, muda, aumenta alguma coisa, muda aqui, muda lá. Então, é mais ou menos assim que a nossa memória, na verdade, funciona, gente. Toda vez que a gente volta, seja para recontar uma coisa que aconteceu com a gente, seja para relembrar uma palavra, alguma coisa do alemão, por exemplo... Por que isso acontece? Porque a gente está acumulando. Lembra que eu falei lá no fundo que o nosso cérebro ele vai interligando, né? Então, vamos supor que antes você sabia que cozinha era Küche. Mas agora o teu vocabulário de cozinha cresceu um monte. Então, quando você for revisitar aquela memória, você vai trazer outras informações junto. Ok? Então, é como se a gente realmente mudasse a nossa memória toda vez que você vai e você revisita o momento. Você pode acrescentar detalhes, você pode tirar detalhes. É como se a gente fosse um editor de vídeo e toda vez que a gente relembra algo, a gente estivesse editando o vídeo. Às vezes a edição é grande, às vezes a gente faz essa edição de forma consciente, por exemplo, para mudar e melhorar a tua lembrança de alguma coisa, por exemplo, muito traumática, né? E algumas vezes isso acontece de forma que a gente nem perceba. Né, que são essas pequenas mudanças que conforme a gente vai acrescentando conteúdo ali, né, você vai adicionando mais detalhes. Quem nunca aconteceu, né, gente? Primeiro, assim que alguma coisa acontece, você mal consegue lembrar e dali a 1 ano, 2, parece que você vê aquele filme na tua frente assim de uma maneira tão clara como se ele estivesse acontecendo agora, né? E isso é um processo natural, tá, gente? Isso é um processo que acontece, sim, toda vez que a gente revisita um momento, revisita uma memória, ela sim está sendo processada e editada. Tá bom? Então, e aí, basicamente, para fazer isso, então, né, faça experiências mais memoráveis. Você quer, então, por exemplo, reforçar uma memória. Né? Eu voltei com a cozinha de novo. Você está com dificuldade de trabalhar com a parte da cozinha. Reforça, acha, sei lá, reforce essa memória da cozinha. Faça uma experiência. Né? Sei lá, cozinha alguma coisa muito legal pela primeira vez, ou sei lá, una isso àquela memória
última vez que você reformou a tua cozinha, seja pelo bom ou pelo ruim, porque deu trabalho ou porque a cozinha ficou ótima. Então, isso é possível fazer, tá, gente? Você tá com dificuldade para aprender, para relembrar, enfim, para colocar na sua memória qualquer conteúdo, tente editá-lo de forma consciente para que ele fique mais memorável. Isso ajuda bastante, ok? Ajuda muito a ele... aí também, né? O fato também de você fazer isso, você está reforçando as ligações, depois você consegue relembrar ele também com mais facilidade. Gente, até parece que eu cronometrei 1 hora certinho. Foi um monte de coisa, teria mais um monte de outras coisas para eu trazer para vocês, mas 1 hora é muito denso, não tem como. Tá? Mas se alguém quiser mais, eu tenho várias dicas de livros, de outros materiais, para vocês verem sobre neurociência, aprendizado, educação. Tem alguns específicos também para quem aprende idiomas. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que eu não tenha falado, que vocês tenham ficado com dúvida? Eu tenho até 7h30, gente. Vocês não se preocupem. Eu só tenho 7h30 aula, então vocês aproveitem. Aproveitem para tirar dúvidas aqui. Algum ponto que eu passei muito correndo, que não ficou claro? Ah, que legal, Marcelo. É o tipo de coisa que eu acho que a escola devia ensinar, né? Que é como aprender, como é que funciona o cérebro, como tirar melhor proveito do cérebro, porque realmente, né? A gente é colocado na escola, cada um por si, Deus por todos, né? Porque ninguém te diz, ninguém tenta fazer teste com você para ver o que funciona melhor para você ou não. E aí sim, né? Aí cada um vai achando as suas teorias de o que funciona mais ou menos. Né? Sendo que, você veja, já tem aquele estudo lá, é de 1900, se eu não me engano, o Webinghouse começou aquilo em 1800 e pouco. Quer dizer, não é mais tão novo. Né? As escolas já deviam estar usando muito mais isso. A gente passa uma vida arrancando os cabelos para aprender a certas coisas, para tentar otimizar o aprendizado, né? Já tem muita coisa, já tem muita literatura a respeito, mas, né, infelizmente, as escolas ainda não utilizam muito disso. Ah, de nada, imagina. Precisar de mais dicas, mais coisas, é só dar um alô. Tem bastante material legal por aí. E não esqueçam de baixar o bônus lá no site, né, gente? Que aqueles 3 aplicativos são muito, muito bons e vão ajudar vocês com certeza, no caso de quem está aprendendo alemão, a pegar o alemão bem mais rápido. Pelo menos a lembrar e a ajudar a relembrar melhor, né? Isso, e funciona para tudo, viu? É um negócio que é básico, que funciona para qualquer coisa que você estude, seja escola, universidade, mesmo, né, para quem tem que ficar aprendendo coisa. A gente tem que estar sempre se reciclando no trabalho também, né? Gente, mais alguém? Isso às vezes também explica por que é que às vezes a gente fica lá se ralando, se matando de estudar, né? E tem a sensação de não sair do lugar, né? Porque o que acontece? A diferença qual é? Quando a gente, por exemplo, está estudando só para uma prova ou só para uma coisa específica, o fato de você ficar repetindo de novo e de novo, por exemplo, você precisa de um número de telefone para até daqui a 15 minutos. Então, o fato de você ficar repetindo, sim, é bom e funciona. Mas você pode perceber que a partir do momento que você usar aquele número, dali a 10 minutos você esqueceu. É um negócio assim incrível como o nosso cérebro funciona e como ele realmente faz esse processo de deletar o que ele considera lixo, enfim, irrelevante rápido. Né? Vamos ver o que o Ivan quer aqui.
Então, os chunks depende de como você está falando aqui. Basicamente, quando você, por exemplo, está lendo textos, o que eles sugerem é, por exemplo, você fazer o chunk até 7 palavras, Ivan. Mas eu não tenho certeza se é isso aqui que você está querendo me dizer, que está querendo perguntar. Tipo, quando você está lendo um texto, né? Porque a gente só consegue lembrar. E agora são quantos? São, eu acho que 8 ou 10 unidades, digamos assim, né, que dizem que o nosso cérebro consegue trabalhar por vez, então o recomendável é até 7 palavras em cada uma dessas unidades. Eu nunca consegui fazer isso direito. Meu cérebro tem um sério problema em criar esses chunks na hora de ler. Mas tem gente que tem muito, muito sucesso. Tem inclusive gente que aprende, né, idioma só fazendo isso. Né? Só lendo, pegando o livro no meu idioma, um livro no idioma que eu quero aprender. Tem gente que aprende idioma assistindo o mesmo filme 200 vezes. É por isso que eu falo, gente, não tem, né, uma fórmula mágica, não tem uma varinha de condão. Né? Cada um aprende de um jeito, cada um tem que achar o seu caminho. Né? Cada um é um viajante daqueles, mas cada um tem um caminho diferente a percorrer. Né? E aí vocês têm que respeitar isso. Mas era isso, Ivan, que você queria saber? Ou, na hora de ler, como é que você faz os chunks? Ou em que sentido? Porque, por exemplo, uma coisa que não deu tempo de falar ali é a questão de você unir a... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, você tentar na tua memória, né, unir tudo que seja parecido. Então, vamos supor, nesse caso, daí os mapas mentais são muito bons. Por exemplo, você pega temático, e isso funciona muito bem de maneira geral. Então, por exemplo, ajuda para o teu cérebro, ajuda para uma série de coisas. Né? Por exemplo, você está aprendendo, vamos voltar para o caso da cozinha. Né? E aí você cria um mapa mental, colocando, né, desde os verbos, as palavras, dá para usar figuras. Lá no Quizlet agora eles estão deixando trabalhar com diagrama, então é bem legal para fazer isso. Né? Que aí você vai podendo, você tem uma imagem só e você vai podendo colocar os vários itens, né, que estão ali ao redor. E aí nesse caso, sim, sempre há exceções, mas de maneira geral, sim, eu ouvi comentários muito positivos. E para mim, pelo menos, funciona muito bem também. Quando você vai vendo por contexto, né? Tudo que é colocado em contexto, por que é bom? Porque já é mais uma... Como é que eu posso dizer? É mais uma ligação, talvez, que você tem com aquilo, né? Tudo que você puder usar para aumentar essa ligação, essa conexão com aquilo que você está aprendendo melhor, com certeza. Então, sim, se você conseguir jogar isso para a tua vida, se você conseguir colocar isso por contexto, se você conseguir criar historinha, quanto mais tem gente que curte música, cria música, né? Vai fazendo. Quanto mais disso, com certeza melhor. Mas aí eu não saberia te dizer, por exemplo, quantos esses chunks de memória, porque aí vai depender como é que você trabalha, né? Que tem inclusive aquela coisa do, como é que chama? O quarto de vidro, né? Que aí, tipo, você fecha os olhos e você colocou cada coisinha num lugar diferente. Na verdade, assim, é como se a tua memória realmente ela não tem limite, né? Então, você pode ter 1 milhão de chunks, desde que eles estejam bem organizadinhos, bem estruturados, não tem problema nenhum. Né? Desde que você tenha guardado eles adequadamente, que você relembre eles com a frequência devida. Você pode ter 10, pode ter 15, pode ter 1 milhão, que para o teu cérebro não vai fazer diferença. Gente, mais alguém tem mais alguma dúvida? Eu passei tão rápido. Vocês assistam essa aula de novo. O videozinho base já está lá na plataforma, mas eu não coloquei ainda o PDF porque eu quero ver se eu acrescento mais alguma coisa do que foi falado, que não tem muito texto, né, no videozinho. E aí o guia já está lá também, que é o bônus. Lembrando que tem mais 2 bônus vindo por aí, né? O de quarta-feira, que é um
é um pseudo plano de estudos, é um guia, na verdade, para quem é autodidata poder dar uma olhada, se guiar por ali. Mas lembrando sempre, né, gente, que cada um faz o seu caminho, né? Então aquilo lá é uma base, né, para vocês terem uma noção de como seria um plano pela lógica, né, de um professor, pela lógica do idioma, talvez, mas que é aquela coisa, né? Se, por exemplo, lá no guia você começa se apresentando, depois você vai falar, sei lá, da casa, de comida. Se você está indo viajar, você pula tudo isso e vai direto para o que interessa, né? Mas, tipo, para quem está começando, está com tempo, é um guia interessante para seguir. Mais alguma coisa, gente? Dúvidas, perguntas? Alguém o Tico e o Teco brigou aí no meio? Bom, gente, ó, eu tô por aqui, tá? Eu vou estar por aqui até às 7h30 quando eu começo a minha próxima aula. Então, se alguém quiser chamar no privado, se alguém quiser qualquer coisa, eu tô por aqui ainda, tá bom, gente? Qualquer coisa também, o pessoal que está fazendo o curso está lá na plataforma, pode mandar por lá também. Olha, eu fui rever agora e fiquei com dúvida, ou qualquer coisa do gênero, tá bom, gente? Então, olha, eu desejo para vocês einen guten Abend, né? Enfim, para muita gente agora já é gute Nacht, né? Mas para quem está do lado de lá, para quem está do lado de cá ainda vai fazer alguma coisa, então ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend, ok? Und eu vejo vocês amanhã, ok? No mesmo bate-canal, na mesma bate-hora. E amanhã a gente vai falar sobre algo que é novo, mas que está fazendo muito sucesso e que eu acho que para quem tem essa vida corrida, como a gente tem agora, é muito interessante, que na verdade é uma junção de não chamam técnicas de estudo, mas enfim, duas novas tendências da educação que começam com M. Uma, inclusive, chama M-Learning, que é Mobile Learning, quer dizer, aprender com o celular. E a outra é o Microlearning, que vai ser o foco maior da aula de amanhã, que é como agora está tendo essa revolução de que muito pouca gente está fazendo aula como eu faço ainda, porque as pessoas não têm mais tempo para ficar 1 hora sentados. A gente perde, né, a nossa atenção muito rápido. Então, a tendência agora é criar conteúdos de no máximo 15 minutos. E aí vai me dizer quem é que não tem 15 minutos, né, gente? Quem é que não tem 15 minutos para sentar, ou mesmo não precisa nem sentar, né? Se for um áudio, você pode estar correndo ou fazendo compras, limpando a casa e ouvindo. Quer dizer, você consome, é uma forma também de facilitar o consumo do conteúdo, né? Você não perde em qualidade, você só deixa ele mais redondinho e condensa ele para que, ou você até separa ele, né? Ao invés de tipo dar uma aula como essa de 1 hora, você separa cada um daqueles tópicos em pequenos conteúdos, né? Para que as pessoas possam consumir isso, enfim, para elas possam absorver essa informação, né, de uma maneira que não atrapalhe o dia a dia delas. Ok? Então é sobre isso que a gente vai falar amanhã. Ok? Então, quem achou interessante, amanhã, 6 horas da tarde, a gente está aqui de novo. Ok? Also dann, tschüss!